Salmos, capítulo 27, versículo 13, diz assim: Eu sei que viverei para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Diz isso na sua Bíblia? Diz isso aí? É importante dizer isso na sua Bíblia. Meus irmãos, existem duas palavras na Bíblia para tempo. Uma dessas palavras é a palavra cronos. O que é o cronos? O cronos é o tempo do relógio. Se olhar no seu relógio, que deve ser quase 11 horas, esse é o cronos, é o nosso tempo. É o despertador que desperta pela manhã e você acorda para ir trabalhar. É o horário do almoço, é a hora da janta, é a hora do café da manhã. Esse é o cronos, o nosso tempo. A segunda palavra para tempo que existe na Bíblia é a palavra kairos. A palavra cronos é o nosso tempo. E o kairos é o tempo de Deus, que nem sempre, ou talvez na maioria das vezes, não é o mesmo tempo nosso. Nós gostamos das coisas no nosso tempo, mas muitas vezes na nossa vida acontecem as coisas no tempo do kairos de Deus, no tempo de Deus. Irmãos, esperar é algo inerente da nossa caminhada cristã. Na nossa vida diária, nós somos constantemente desafiados a esperar por uma resposta, a esperar por uma mudança, a esperar por um milagre, esperar por um sinal de Deus. Nós estamos constantemente esperando, mas frequentemente nós nos encontramos em momentos em que parece que o tempo de Deus, parece que o tempo para nós alcançarmos as coisas que nós tanto corremos atrás, é muito diferente dos nossos. Os nossos relógios, as nossas expectativas, muitas vezes, talvez eu poderia até dizer que na maioria das vezes, todas essas expectativas que nós temos, elas entram em conflito com o cronograma de Deus. Elas entram em conflito com o kairos de Deus. E como que nós lidamos com isso? Como esperar quando o Senhor nos pede para esperar, mas o nosso coração deseja que as coisas aconteçam no agora, no já, no hoje. Eu creio realmente que a palavra esperar, ela é uma das mais difíceis de ser vivida. Esperar é uma das coisas mais difíceis para a gente, em um mundo que valoriza a rapidez, no mundo que valoriza a eficiência, a gratificação instantânea. Para esse tempo, o ato de esperar se torna cada vez mais um desafio muito profundo. Eu sou do tempo em que minha mãe ligava, acendia, como for, o fogão a lenha. E aí ela colocava em cima do fogão a lenha um bule com água, para esperar o fogão aquecer, esquentar aquela água, para depois ela passar um café, para depois a gente tomar. E a gente ficava ali na frente do fogão a lenha esperando tudo isso acontecer. E a gente esperava. Hoje, aquele interminável 1 minuto do micro-ondas parece demais para nós. Algumas pessoas colocam lá uma caneca de água 1 minuto. Quando dá uns 40 segundos, desliga. Tá bom assim. Porque nós somos muito imediatistas. Porque nós vivemos num mundo que valoriza a rapidez. E o próprio versículo, Salmo 27 aqui, ele vai nos mostrar essa luta. E ele vai nos dar a chave para enfrentar isso que às vezes parece o silêncio de Deus. Parece que é o silêncio de Deus que é conosco. Que parece que Deus já respondeu para todo mundo, Deus já falou para todo mundo, mas para nós não. E às vezes vem aqui à frente alguém contar um testemunho de vida, e a pessoa começa a falar, e nós começamos a nos encolher ali no banco. Parece que as pessoas só estão contando bênçãos e bênçãos e bênçãos, e a gente olha para a nossa vida, parece que nós somos preteridos de Deus. Parece que todas as coisas acontecem somente com os outros, não com a gente. E o salmista Davi, aqui, quando ele escreve esse salmo, ele estava num dos momentos de grande conflito, de grande aflição, porque ele estava enfrentando os inimigos, e ele estava buscando aqui uma direção de Deus
para enfrentar esses problemas. Mas contudo ele vai afirmar aqui com muita convicção, ele vai dizer, espere no Senhor, mas ele não diz só isso. Ele vai falar, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então essa palavra ânimo, essa palavra confiança, ela vai nos ensinar que esperar no Senhor é um ato de fé. Esperar no Senhor é um ato de confiança, é um ato de maturidade espiritual. E eu quero nessa manhã ver com os irmãos alguns exemplos de homens que talvez nós imaginássemos que eram, como vimos hoje na escola dominical, grandes homens de Deus. Homens que a gente olha para eles e parece que nós não somos dignos de amarrar os sapatos desses homens, devido à grande relevância que eles tiveram na Bíblia, na obra de Deus e na vida daquele pelos quais eles passaram. E eu quero ver com os irmãos. Então, o primeiro deles, nós vamos ver sobre a espera de Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 12. Você pode deixar aberto aí, o Felipe vai colocar aqui para nós. Gênesis 12, do 1 ao 4. Você vai ver que o preço da promessa, porque Abraão, ele é um dos maiores exemplos bíblicos de fé. Inclusive nós conhecemos Abraão como o pai da fé. E ele também aqui é um exemplo de como que a promessa de Deus, nem sempre ela se cumpre no seu tempo e no meu tempo. Porque quando Deus chamou Abraão aqui, ele fez uma promessa muito grande. Ele fala para Abraão, eu farei de você, no versículo 2, eu farei de você uma grande nação. E então Abraão aqui, já com seus 75 anos, ele foi chamado a sair da sua terra e para ir para um lugar onde Deus mostraria, onde ele nem sabia para que lado ir. Deus fala para Abraão, Abraão, pega todas as suas coisas, você vende as suas coisas, você junta o que você vai levar, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus faz aqui uma aliança com Abraão, no capítulo 17, você vai ler sobre isso, e apesar da fidelidade de Abraão, porque tudo aquilo que Deus mandou ele fazer, ele fez. E mesmo diante de toda essa fidelidade de Abraão, a promessa de ter um filho, que seria o herdeiro da terra, não se concretizou. E ele tinha 75 anos. E em Gênesis, no capítulo 16, nós vamos ver Abraão e Sara tentando aqui ajudar Deus. E talvez se a gente trouxer isso para a nossa vida, você vai ver que muitas vezes nós recebemos promessas de Deus, dentro do kairós de Deus, no tempo dele. E quando as coisas começam a demorar um pouquinho, nós vamos dar uma forcinha para Deus. Nós vamos ajudar Deus a resolver aquele problema. E foi o que Abraão fez aqui, porque ele vai lá e ele tem um filho chamado Ismael, com a sua serva chamada Agar. E ele vai então dizer, não, já que Deus me prometeu, mas como está demorando, eu vou dar uma forcinha aqui para Deus. E ele vai lá e tem um filho com Agar. E Deus vai aqui reafirmar a sua promessa. E ele vai dizer para Abraão que ele teria sim um filho, mas ele teria um filho com a Sara. Mas o interessante é que aqui, diante dessa promessa de Deus, existiam alguns agravantes aqui. O primeiro deles é que a Sara já tinha 90 anos. E o segundo agravante é que a Sara, ela era estéril. E o terceiro agravante é que Abraão já tinha 100 anos. E a palavra usada aqui, quando ele fala que Abraão partiu, ele vai dizer que aqui é um ato de obedecer e ver uma resposta. Então Abraão foi chamado a esperar e confiar em Deus, mesmo que a promessa demorasse para cumprir. Muitas vezes, nós recebemos promessas de Deus. Nós recebemos de Deus promessa nós recebemos bênçãos dele, mas nós não conseguimos esperar. Porque o ato de esperar, ele vai requerer de nós muita maturidade espiritual. E Abraão tinha 75 anos, quando ele recebe a promessa, e ele só teve o primeiro filho com 100 anos.
Abraão se tornou pai de Isaque, e o cumprimento da promessa se dá tantos anos depois, mas a espera foi longa, a espera foi árdua. E muitas vezes nos nossos dias, Deus nos dá promessas poderosas, mas às vezes elas demoram. E nós precisamos entender que nós não podemos frustrar os planos de Deus para a nossa vida, porque existe a vontade intencional de Deus, que significa que Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. O que nós precisamos fazer é aprender com a lição que Abraão nos ensina, que é esperar a promessa de Deus, e isso é um ato de fé. Isso é um ato de confiança absoluta na fidelidade de Deus. É um ato de confiança absoluta no caráter de Deus. Porque se Ele prometeu, Ele cumpre. E o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 4, ele vai dizer no versículo 20, ele vai dizer assim: Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus tinha prometido e também era poderoso para cumprir. Você tem recebido promessas de Deus na sua vida? Você tem, talvez, talvez alguns de nós aqui, estejamos tendo dificuldade de esperar os cumprimentos das promessas de Deus. Cuidado para que você e nem eu, nós que não podemos querer dar uma forcinha para Deus e estragar os planos maravilhosos que Deus tem na nossa vida. Eu sempre falo isso quando eu falo para jovens e adolescentes: esperar em Deus, coisa difícil. Eu já fui jovem, quer dizer, eu sou jovem ainda, mas eu já fui mais jovem. E quando nós falamos de juventude, de adolescência, de casamento, de namoro, de tal, eu pergunto para os irmãos: quando Deus, Ele criou a Eva para o Adão, o que Deus chegou e disse para Adão? Me ajuda aí. Quando Deus criou a Eva, Ele chegou para Adão e falou o quê? Farei uma ajudadora. Depois que Ele fez, Ele chegou para Adão: Adão, eis aí a tua mulher. Não foi isso que Ele disse? Adão, eis aí a tua mulher. Um dia Deus chegou para o Felipe, apresentou a Ana e falou: Felipe, eis aí a tua esposa. Deus chegou para o André e falou: André, eis aí a tua esposa. Não é assim que Deus faz? Pois é. Você viu algum lugar na Bíblia que Deus disse assim para o Adão: Adão, eu fiz a Eva para ti, Adão, mas sai aí e procura para ver se tu acha. Deus falou assim alguma vez? Não procura. Deixa Deus apresentar para você. Não apressa os planos de Deus, porque isso é furada. É furada. Isso não é bom. Isso quebra os projetos de Deus na sua vida. Seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento, seja no trabalho. Não apressa. Espera Deus. Deus não mandou procurar. Deus disse: eis aí a tua mulher, eis aí o teu marido, eis aí. Eis aí. O segundo exemplo que nós temos aqui é o exemplo de José, Gênesis 37. O silêncio de Deus, agora não na hora da promessa, mas o silêncio de Deus no meio da injustiça. Deus, mas olha o que eu estou vivendo aqui, como é que o Senhor pode deixar isso acontecer, meus irmãos? José é outro grande exemplo bíblico de alguém que teve que esperar, mas agora em circunstâncias muito difíceis, porque José foi traído pelos seus irmãos. José, ele foi vendido como escravo, ele foi falsamente acusado de assédio, porque a esposa do Potifar, que era o seu chefe, se insinuou para ele, ele não quis, e ela mentiu que ele estava querendo agarrá-lo, e ele foi jogado na prisão. E o silêncio de Deus aqui parecia algo ensurdecedor, especialmente porque José tinha sonhos de grandeza, e você vai ver isso em Gênesis 37, que ele sonhou que os seus familiares iam se prostrar diante dele. E talvez se eu fosse José, eu diria assim para Deus: Senhor, como assim?
o Senhor me dá um sonho de que os familiares e todo mundo ia se prostrar diante de mim. O Senhor me revela isso e agora eu estou na cadeia. Como assim? Deus falou diretamente com José, sabe quando? Dentro do cativeiro? Nunca. Deus parecia em silêncio, mas a realidade é que Deus aqui, ele não estava em silêncio. Deus estava trabalhando na vida de José. E quando ele estava na prisão, enquanto as pessoas poderiam ter esquecido José, Deus nunca esqueceu. Ele estava moldando o caráter deste homem, preparando José para um papel de liderança que salvaria muitas pessoas. E José, ele vai nos ensinar que muitas vezes o silêncio de Deus não é abandono. Muitas vezes o silêncio de Deus é preparação. Ele está nos preparando. Porque o fato de Deus não responder imediatamente não significa que Deus saiu do controle. Não. Em vez disso, Deus usa o silêncio e a espera como oportunidade para fortalecer a nossa fé. Então esperar é a oportunidade que Deus nos dá para fortalecer a nossa fé. E o próprio José, depois com mais maturidade, anos depois, ele vai dizer em Gênesis 50, versículo 20, ele fala assim, vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus pegou esse mal que vocês tentaram fazer e tornou em bem. Irmãos, a espera e os tempos difíceis nos preparam para sermos líderes capazes de abençoar e salvar um povo. Nos dias de hoje, nós podemos passar por injustiças, e passamos, muitas vezes, calamidades, momentos de silêncio de Deus. Mas essa história de José aqui, ela nos ensina que Deus, Ele usa até mesmo as circunstâncias mais difíceis que nós podemos passar para nos moldar, para nos preparar para o propósito que Ele tem para nós. O propósito que Ele tem, porque a paciência no meio das tribulações, a paciência no meio das adversidades, é um dos maiores testes da nossa fé. Estar calmo, paciente, sabendo que Deus continua no controle. É fácil isso? Não é não. Ainda mais quando isso envolve amigos, ainda mais quando isso envolve parentes, ainda mais quando isso envolve a nossa família. É tão difícil a gente ver as tribulações, as aflições e conseguir dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Isso é tão difícil. Mas quando nós olhamos a Bíblia, é por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Porque a gente vai entender que Deus fez isso com tantos homens que Ele usou para a glória dEle. Porque o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Na verdade, a maioria das vezes, o tempo de Deus é diferente do nosso. Penúltimo exemplo. Êxodo 3. A espera de Moisés. E aqui ele vai nos mostrar o tempo de formação, não no shopping center da cidade. Ele vai nos mostrar um tempo de formação, não foi num retiro espiritual, não foi no show do fulano de tal, do MC Jorginho, MC Cadeirinha, não. Ele vai nos mostrar aqui o tempo de transformação no deserto. Moisés, talvez mais do que qualquer outro, passou por uma longa preparação para o chamado que Deus tinha para ele. E quando Moisés viu o arbusto ali pegando fogo, ele ouviu Deus ali naquele arbusto, ele já tinha 80 anos. Não temos nenhum aqui com 80 anos. Antes disso, Moisés, ele já tinha passado 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. E o tempo de espera, o tempo de obscuridade, não foi em vão, porque Moisés estava sendo formado aqui. Muitas vezes nós somos formados no deserto. O que o poeta fala? Que o deserto é o quê? Você sabe, você conhece a música? O deserto é escola do cristão. O deserto é a escola do cristão. É longe dos holofotes do Egito. É no deserto que ele tinha que aprender a depender completamente de Deus. É no deserto.
E no diálogo entre Deus e Moisés, nós vamos encontrar aqui uma hesitação do próprio Moisés, em Êxodo 4, quando ele vai dizer: Senhor, eu não posso fazer isso. Ah, Moisés, mas eu quero que você faça. Não, eu não posso, Senhor, eu nem sei falar. Eu sou pesado de língua, e alguns teólogos dizem que esse pesado de língua pode dar a ideia de que Moisés era gago. Então ele vai dizer assim: Senhor, eu não posso, como é que eu vou pregar a tua palavra? Como é que eu vou chegar para o faraó pedindo para libertar o povo? Senhor, eu nem sei falar, eu sou gago. E você percebe aqui que ele se sentia inadequado. Ele sentia com dificuldade de fala. E Deus, ao invés de responder assim para ele: sim, você está pronto sim. Deus não falou isso. O que Deus falou para ele foi assim: eu serei a tua boca. Deus às vezes faz isso. Moisés, ele foi chamado a esperar aqui não apenas por um milagre, mas por uma transformação interna. Porque esse trabalho que Deus fez com Moisés no deserto fez com que Moisés aprendesse a viver na dependência. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Porque o deserto de Moisés foi um tempo onde ele foi moldado. Foi moldado por Deus para liderar o povo de Israel com humildade, com dependência de Deus. E a espera de Moisés, ela nos ensina uma outra coisa. Chegou no momento em que Deus falou assim com Moisés: Moisés, você faz assim, você pega o teu cajado e você toca na pedra, porque a pedra vai jorrar água para o povo. Lembra disso? O que Moisés fez? Pegou o cajado e fez o quê? Bateu na pedra pela segunda vez. Ele já tinha feito isso antes. E quando ele bateu na pedra pela segunda vez, Deus fala para ele algo que talvez nem você e nem eu paramos muito para observar. O quanto que é alta a exigência de Deus para nós. Porque quando Moisés ele bate naquela pedra, Moisés diz que Deus fala que ele não ia entrar na terra prometida. E eu fico imaginando Moisés lá em cima do Monte Horebe, olhando para a terra prometida e dizendo: Senhor, dá para o Senhor rever isso e deixar eu entrar na terra? E Deus: não se fala mais sobre esse assunto. E Moisés não entrou na terra, porque o padrão de Deus para a nossa vida é dependência, é obediência. Quando Deus fala tocar, toque. Não apressa, não faça do seu jeito, não faça da sua forma, porque Deus tem um projeto na sua vida. E isso precisa ficar claro. Última coisa, Salmo 27, como nós lemos, a espera de Davi. Então nós vemos a espera de Abraão, que obedece a Deus, mesmo sem saber como. Nós vemos a espera de José, nós vemos a espera de Moisés, e por último, a confiança de Davi, mesmo no silêncio. Porque Davi aqui em meio dessas perseguições, angústias, ele vai nos dar a chave final para a arte de esperar. Esperar com confiança absoluta na fidelidade de Deus. Ele vai falar: eu sei que viverei para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu sei que viverei. Essas aqui não são palavras, não apenas de um convite para esperar, mas de um desafio de coragem e de firmeza. Porque essa espera que Davi está falando aqui é mais ou menos, você sabe um arco e flecha? Quando você põe a flecha no ar e você estica e você aponta lá para trás. E eu estou aqui com o arco esticado. Eu estou esperando, mas eu estou esperando só Deus dizer solta, e eu estou pronto para soltar. É essa espera que ele está falando aqui. Não é uma espera passiva. Eu estou em casa dormindo. Eu não vou mais ler a minha Bíblia. Deus não está fazendo nada na minha vida. Olha a situação que eu estou vivendo. É dívida, é desavença, é família turbulenta. Eu não quero mais saber. Eu vou chutar o balde. Não é essa espera que Deus está falando aqui. A espera que Deus está falando é a espera de quem está pronto. Senhor, eu só não fui porque o Senhor não mandou. Porque se o Senhor mandar, eu vou.
Senhor, eu só não tomei uma atitude ainda porque eu quero fazer do teu jeito, mas eu quero que o Senhor saiba que assim como o Senhor mandou esperar, eu preparei o arco, eu arrumei bem a corda, eu preparei as flechas, está tudo pronto, tá as flechas nas minhas costas aqui esperando, o arco está na mão, está esticado, se eu mandar eu faço. É essa espera que Deus está falando. Deus não está falando de uma espera passiva, ou ficar em casa dormindo, irmãos. Se você olhar os homens e mulheres que Deus chamou na Bíblia, Deus nunca chamou preguiçoso. Nunca chamou preguiçoso. Deus chamou homens e mulheres intrépidos, corajosos, homens que não se entregavam por nada. Deus vai lá e chama um gurizinho desse tamanho assim, loirinho, tal, isso é eu que estou dizendo, talvez cabelinho encaracolado, franzininho, magrinho, que nem eu, assim, né? Aí Deus fala assim: Davi, você vai liderar uma grande nação. Davi, como assim? Você olha o porte do homem. E aí Davi vai lá entregar a comida para os seus irmãos, ele ora um gigante. A Bíblia vai nos ensinar que só a lança do Sansão pesava mais de 60 quilos, só a lança dele. Só a lança. E Davi vê aquele homem falando mal, esbravejando, xingando Deus. Ele fala: mas quem é esse incircunciso filisteu para falar mal do Deus vivo? Não, ninguém faz nada, eu faço. Lembra? A corda esticada. Estou pronto, Senhor. O Senhor deixa? Porque se o Senhor deixa, eu vou dar uma pedrada nele. E Deus deixou. E Deus mostrou que o que Ele procura são homens e mulheres que não se rendem, homens e mulheres que não se afrouxam. Enquanto todo um exército estava com medo de Sansão, Davi foi lá e mostrou: tu não vai falar mal do meu Deus, não na minha frente. E pegou uma pedrinha, uma só. É isso que Deus espera. Homens e mulheres que esperam, mas esperam com coragem. Deus chega para Gideão, um cara pequenininho também, e fala assim: Gideão, vai nessa tua força. Eu fico imaginando Gideão dizendo assim: mas que força? Não, você vai na tua força e você vai conquistar a cidade. Senhor, tá bom, então quanto exército é você? Não, você não vai ter, você vai ter só 300. Senhor, são mais de 10 mil. Tá, mas então eu vou levar um canhão. Não, você vai levar só canta nos vasos, você vai levar trombeta e tocha. Como assim, Senhor? Não, pai, isso... Vamos conversar sobre isso. Como assim? O Senhor quer que eu vá destruir uma cidade que os muros têm quase 50 metros de altura, os caras estão tudo lá com arco, com flecha, com espada, com catapultas, estão tudo. O Senhor quer que eu leve vaso, trombeta e tocha? Tá bom. E ele foi. Deram uma volta, deram 2 voltas. Lá no finalzinho eles quebraram os cântaros, tocaram as trombetas, começaram a gritar. Os soldados acordaram de noite apavorados e começaram a se matar uns aos outros, e o exército de Gideão só olhando. Tá bom, ganhamos a cidade. Por quê? Porque Deus quer que a gente entenda que não são as nossas armas. Deus quer que a gente entenda que não é a nossa força. Ele vai dizer: Gideão, você não vai levar a espada, porque se você levar a espada, você vai achar que você ganhou por causa da tua espada. E eu quero que você entenda que você venceu e que você alcançou as promessas para a tua vida. Eu quero que você entenda que isso foi porque eu te dei, não porque você conquistou. É isso que Deus quer da gente. Você tem planos de vida, você tem propósito, você tem sonhos. Então coloque os sonhos na mão de Deus. Não fique em casa esperando as coisas acontecerem. Vá atrás. Vá atrás. Orientação de Deus. Ore, lê a sua Bíblia, converse com o Senhor, esteja pronto, porque a hora que Deus disser vai, você vai alcançar aquilo que Deus quer para a sua vida, porque o plano é dele para você. É Ele que faz. É Ele que faz. Esperar não é passivo. Ah, Senhor, hoje eu vou dormir a tarde toda, porque afinal de contas, o Senhor já disse que tem um plano para mim, então eu não preciso me esforçar, né? Porque o Senhor é Deus, né? Então, a hora que o Senhor quiser, o Senhor faz assim, as coisas acontecem. Em nenhum momento da história, Deus chamou preguiçosos. Nenhum momento. Deus chamou homens e mulheres que estavam trabalhando. Davi estava cuidando das ovelhas. Gideão estava malhando trigo.
Deus chama homens e mulheres que estão dispostos. A obra de Deus é a nossa prioridade de vida. Cuidar das coisas de Deus, cuidar da nossa família, porque não adianta cuidarmos das coisas de Deus e a nossa família está em frangalhos. É Deus, família, e depois como família nós vamos fazer as coisas de Deus. E sabe de uma coisa, por que eu admiro muito a vida de Noé? Porque Noé ele conseguiu trazer toda a sua família para o propósito que Deus tinha dado para ele. Você quer ter vitória? Você quer ter vitória, seja qual for a vitória, seja fiel. Seja fiel nas tuas orações, seja fiel na leitura bíblica, seja fiel na tua fidelidade com Deus, nos teus dízimos, tuas ofertas. Não brinque com isso, não negocie com isso, porque a arte de esperar é um desafio, mas é também uma bênção. Quando nós acordamos de manhã, você vai acordar, você vai sentar na cama, você vai ficar aquele momento ali de fazer o download da alma, né? Aí você acordou. Você vai ver, hoje eu tenho que fazer isso. Você diz, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele vai à tua frente. E tudo que você conseguir, e eu conseguir, não é pela sua força, não é pela minha força, é pela força do Senhor. É isso que Ele espera de nós. Amém? Vamos orar.